falar de atividade, que calor na frente do ventilador e barriga cheia, comi bastante ainda. Já estava com 78 hoje, o que é algumas retenções, o que é alguma fome, a organização das coisas, muita fome. Aí com termogênico ontem, hoje um pouco mais animado, mas ainda muita coisa para fazer, né? Estou muito cansado, como sempre. Colocando aqui sobre as máximas e as mínimas quando você tem que categorizar, ou quando deve se categorizar, o que colocaram como nada, vazio, espaço, né? A quem justifique formatações simétricas, assimétricas, constantes, variáveis, tempo pelo destempo, e o que vira, né? Arrudimentarizaram como contato é um problema, não contato é problema. A quem justifique necessidade de observação osmótica ou permeabilidade que fique imposta a algum modo, ou que se permita impostar, né? Quem justifique atrito, desgrandeza, desescalaridade atrital, como a quem justifica a indução. Quem cutuca quem, o que vira sistêmica indutória, frequencialidade ou qualquer categorização que em alguma roupagem larga, o que vira quem justificar atividades nômades, não necessariamente quando em dinâmicas de atividades, né, que aparentemente um estado fisiológico datado como estático, o que é a sua função, né, ósseo, articular, ou a dinâmica deambulatória não executada que justifique um platô, um pacote vivo sobre alguma estática, sobre um ponto fixo que vem atribuir, né, isotônico, isométrico, isocinético, ou o que viraram alavancas, estados alavancares, interpotentes, intermitentes, O que é coisificar pedaço, e o que virou entre todo ou entre pedaço, né? Escalarizar questões quando apicaram-se equipamentos, ou assim o corpo já é quebrado ou todo picado, né? Quem diz que a coluna não é assim assado? Quem diz como de fato originalmente assim vira erro e acerto para quem, né? Então algumas condições sobre quando que é o passivo e ativo do isométrico, a quem justificar pós-operatórios, mesmo mortiferantes, parasitários, instrumentais relativos, psiquéticos, ou mesmo que vira resistencializadores, explosíveis, desexplosíveis, ressuscitadores. Tem-se uma parafernália de questões a quem justifique o limite de um modelo, modalidade ou qualquer coisa assim, que justifique uma saudável dinâmica entre aparentemente semelhantes, ou que consigam se enquadrar alguma aceitação grupal, multideambulatória, né, que é quem justifique, né, o que vira um campo ao higienizado, que se permita entre saúde e doença ou preventiva justificar, como eu coloquei, assim, entre caneleiras, bola, elástico, algumas coisinhas. A quem justifica tem que dar o choquinho, tem que esfregar, tem que não sei o que virou coisa básica. E o fracasso da instrumentalidade básica, quando peso corporal, instrumentos e máquinas, perante o que vira decrescer e procrescer, né? Sobre procrescer, né? Decrescer, né? Sobre o que vira o recurso fisioterápico. Esse está fazendo nada, nem fisioterapia, está só com a placa, né? Tem uma jogada soberbal como o que vira o limite do ganhou muito, ganhou pouco, a quem justifique um protocolo. Quem justifique dizer que tem e não se vê, não se enxerga, ou todo o golpe, né, corporal, entre o arrasto da parte principal, quem carrega nas costas, quem pensa para quem com a bunda melhor faz se não pensa, ou todas essas coisas que mais ou menos entre quando de quatro e de pé, quando desde pé e aceito de quatro, uniformizado de quatro, desejado de quatro. Então, né, a questão que é uma roupagem isocinética,
destemporalizar para mesotemporalizar, plenitude destemporalizada, quando justificar maximizar velocidades constantes, né? Não o que viram aparelhos ou colocadas condições cibernetizáveis, datadas para, né, causa e efeito, quando que virou seriedade literalmente séria do que dataram compreensão vertico-horizontal entre exercícios isotônicos, a quem justificar aeróbio e anaeróbio. Respira no respiro, usa água no usa água, como se fosse esta a questão. Perante a instrumentalidade, o que vira sobrar trabalho, não perceber trabalho, fracassar no trabalho, quando dá trabalho, ou qualquer dinâmica de fato sustentável que se faça inteligente, a quem justifique bem aproveitar a inteligência como cultura continuada, descontinuada, mesoparticipativa, do que você colocar o que são amortecimentos articulares anestesiados, né? O que são pontos de impacto, dizer não sentiu, e aparentemente não sente tanto, otimiza isso, otimiza além disso, movimentos parciais, o completo parcializado quando seccionado entre a alavanca localizada, mas é o quadríceps, ou entre o quadríceps, o que é paradoxo de pessoas, a quem justifica a extensão-flexão e toda a questão, quando você colocar uma espécie de pensamento, né, uma vertico-horizontalidade. O que eu falei com a mulher na garagem? Bota o seu carro aqui na diagonal. Eu não sei o que é isso. Ela botou o carro na diagonal assim, né? A parede assim, quem dirige é ela. Colocou o carro assim, colocar o carro na perpendicular. Depende do que acham que é um obtuso, um agudo, sei lá o que, da perpendicular. Perpendicular, a meu ver, né? Aqui também já esqueci, mudou a moda, né? Entre 90 graus, o que é uma espécie de cruzada entre vertico-horizontalidade, não necessariamente. Isso, né? Tem hora que você pensa, nem eu sei disso, eu deveria saber onde eu errei, onde ela acertou, está dirigindo ela e eu não estou, e o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o que é excêntrico e é concêntrico? Entre o que eu coloco como racialidade, descabimento racial. Pode falar, boa noite. O seu Fausto, que é dono? Osvaldo. Osvaldo, né? Uhum. Aqui, usa o carro lá na casa dele? Como? Bota o carro aqui na frente? Não, na casa dele, uma casa que ele pra vocês, aham. Que hora eu acho que ele Amanhã, ele não tem muita hora certa de descer não, mas ele desce. Amanhã algum horário, em torno de 8. 8, né? Eu tava querendo pegar o carro lá pra sair. Chegar aqui às 7h30, tá bom? Tá. Só comunicar a menina que ela liga pra ele, que ela liga, é um horário que ele já deve estar acordado. Porque você vai pegar a chave com ele, né? Buscar o carro lá na Casa Verde. Uhum. Aí eu pego e já vou pra Itaipava. Não, ele vai, porque ele ficou de te levar lá, é pra lá, né? Aí ele ficou de te levar lá, né? Na casa. Vai, ele vai sim. Itaipava, quando eu sair nela, eu vou pra Itapiúna, Itaipava, né? Sentido pra cá? A meu ver, sim. Obrigado. Isso mesmo, tá joia? Aí se puder ligar pra avisar. Peço sim, tá bom? De nada. Essas questões como aqueles exercícios físicos, calcular a velocidade no que vira presente, passado, futuro, em praxe, de dizer que não é nem teoria, quanto que é verdade teórica, temporalidade teórica, interdestemperaturalidade, mesotemperaturalidade prática, praxeológico, tudo que virou mais pense de menos fazer, né? Que vira essa truncagem, essa permeabilidade truncada, quem justifique, né? Catabolizar e anticatabolizar essas questões, no que é uma combustibilidade espontânea que desato fatifica, né? Imbecilidade tolerável, né? Que vira justificar quando pseudopodia celular, ou em que vira
depois de um leite derramado da naturalização, de não terem regras, de serem parasitologias e de dizer que o corpo é uma roupagem de tudo isso, que em algum momento você ainda se depara e nem sempre com o coração batendo, que tem um esqueleto dentro de você, questões N, de dizer que como comer e buscar coisas buscamos, porque como somos perante buracos, sensoriações, bichos que comemos e não necessariamente, todas as questões que viram pacote e aparentemente colocado como resultante literalmente sistêmica, facilitada e não necessariamente cada vez mais emburrecido, que fazem em trabalho a gravidade de pensar quando isso vira experiência, acerto, proteste entre a gravidade de eixos e planos e a capacidade que tem de se jogar, de simular situações e fazerem situações absurdamente complexas e literalmente imbecis, e que ganham méritos de que no final tudo dá certo, são habilidades aceitáveis e que devem ser estimuladas, e que sobre a gravidade das coisas que não se resolve, ou que incapadas de que não se resolve, por mais que a cênica seja comercializar doença em cima de saúde, aqui em saúde em cima de doença, toda uma, né? Que para desgraça tudo sabe, tudo são, tudo tá bom, que vira a condição racial que se sustenta perante bases, ou quem te impulsiona constantemente seu zero, retornar ao zero da base. Tipo, fica sempre entre o iniciante que jogam para lá para cá, voltou de novo. Já sabe como a merda é, mas já ganhou um espaço dentro daquela bosta ali. Que aí o sujeito agora ele vai entrar e vai vender já uma coisa que ele já sabe como é que é. Mas vai fingir que voltou, que ainda fez alguma coisa. Como se entrou algum dia. O que vira a iniciação na academia, a gente colocando. Independente de avaliação, quando que não tem que ser uma avaliação, quando que é uma avaliação e quando que laboratoriaram literalmente paredes aqui em campos abertos justificarem atividades largas e restritas, causa e efeito de sustentabilidade, com o corpo nu entre alturas, profundidades, lateralidades, espaços originais, sideralizatórios, e quando isso vira universo corpo, acordei, sou corpo. Tem que desacordar, vou mais morrer sabendo, tendo a resposta na hora que fechar o olho, tem-se essa conjuntura que é estimulada, e vou ter que ir no banheiro que eu acabei de comer sanduíche, acabei de ir, vou ter que ir de novo. Peraí. Não.
Não. Tá fraca. Quando que a parafernália, dois carocinhos aqui de cutucou, rasgou, virou uma espécie de verruguinha pequenininha. O que a parafernália, né? Se a gente juntar toda a lixoteca do que virou estimular em encaparem de etiquetas de modernidade, de reortodoxizações, esticam ganchos infinitivos, né? Que você pega isso tudo entre questões de gestação, a quem estimule pré-gestações, debilidades, utopias, desutopias, conquistas a quem se comprova comparar, sanidades, insanidades, assimetrias e, né, intervalos, desintervalos, toda a merda é quem justifique continuidade não necessariamente aeróbica, anaeróbica, quando algum critério é quem virá análises clínicas de acidose, desacidose, é quem justifica a linearidade da temperatura, conseguir deambularidade e sobrevivência sustentável que tolere um padrão sentido consciente ou qualquer coisa assim, né? Que avaliando a instrumentalidade, o que são picos hipertróficos. Nossa, mas é aeróbico, mas é do preto. Não, mas aquele pico de corrida é da hipertrofia. E tem também o que é impulsionar, avaliando cima para baixo, impulsionar propulsões anais, ou tal, né? O que vira, né? Quando a coisa precisa assim. O erro tá, que hora você dá muito, que hora você não deu, precisa dar. Né? O que vira uniformidade de bicho, de gente. Para dizer que é o problema, né? Branco ao preto, preto ao branco. Por que não e por que sim? Em dado momento sua cara tá ali branca, mas a bunda não é, né? Não necessariamente. O que virou entre panturrilhas, tamanho de bunda, tamanho de genital, pior na gordura, a massa magra, o cabelo, o nariz, cor dos olhos, né? Aí quer dizer, né, questões quando a gente fala, caso, né, pensasse em empacotasse no que virou interesse, ou estimularam como inteligências laboratoriais ou perceberem enredados entre paredes livres de paredes, arbitrariedade de paredes, qualquer coisa, usufruências, escalaridades, formularidades, né? A quem justificar todas essas, né? Problema da velocidade, problema do volume, o que vira para lá e para cá, e teoria de que ninguém é de ninguém, não necessariamente. Então onde está errado, né? Estou com duas blusas. Não, questões, né? Quando você restringiu, o que virou a porcosidade de especificidades e recebe para aquilo e parece que nem pensa. Todo mundo se mata naquilo. Quando vê esportes, jogatinas ou qualquer coisa que viram religiões, se matam por aquilo, atos isolados, e quando isso aí você pega em relevâncias tais, em valores de empregatícios ou de dotes, quem compra e quem vende, nossa, mas esse é aquele pretinho, esse é aquele branquinho, né? Quando fala, olha que ele comprou, né? Entre a miséria e miseráveis, é daquele país, é desse país. Quanto custou o reloginho? Quanto custou não sei o que? Aí o jogador de futebol, e caso fosse só eles, né? Todas as redes de infinitivos milionários e todas as coisas, o que se torna pior? Quando tem todas as coisas e aparentemente muito bem organizadas, entre infinitivos empregados, avaliando só o que eu escuto, de mulheres sem trabalhar e como que comandam quadrilhas fingidas de boas famílias, entre as conversas das empregadas, do ódio mortal da quantidade dos preços por pedaços que pagam, que nunca tá bom, que é os 250, 350 da faxina, aí você está escutando tudo da ponta do pé até em cima, as coisas que elas fazem e que pagam de que nunca tá bom, porque não querem pagar os outros, e que são o que podem fazer entre estético, não terem porra nenhuma para fazer, entre o muito que virou virtualidade descabida e todas as coisas, literalmente escancaradas, e como se tornam
os experts, especialistas totais. Fala, querido, joia, boa noite. Pegou a sua chavinha, tá com vocês, né? A chave, né? 208. A sua 208. Essas duas aqui, né, que vai pegar agora. Tá, joia. Não é nada. Boa noite. Joia. Boa noite. De menor, Biel. A novela tá perigosa, né? Quando a gente avalia a gravidade diária, quando se fazem cínicos e delinquentes, sempre escravistas e incompetentes, enquanto você nunca seja a bola da vez, inclusive, imaginar o fator cênico e mentiroso, como não abre mão do que é caro, das etiquetas, mesmo que não vale nada, se for gratuito, se esticar, a coisa não tem valor algum. O que virou, né? Entre a área da educação física e algumas coisas, a gente tem muitas pautas, né? E coisinhas do CREF, inclusive, começaram a mandar para mim. Vocês estão pensando que a brincadeira está pequena, ou a mala direta deles está equivocada. Estão querendo jogar um gancho para aparecer aqui, para entender uma situação. Na verdade, quem está querendo entender sou eu. Colocar o trem muito mais alto do que deveria. Matar todos eles é bastante importante. Já é um problema de salvação interessante. Sustentável. Então, o que vira a gravidade entre eixos e planos? E a jogatina da porcosidade sexual, quem justifica prazer e violência, ou prazer pela violência, toda porcosidade, quando em dado momento, o que virou Platô? Crucificador, ressurreição, esse livro que apontaram o monoteísta como, né? Poligamia, politeísmo, heterotrofias, né? O que é a causa e efeito? O sujeito falar um palavrão, como é que é? Dança com o duro. Deu o cu? Em que momento? Não estava pensando naquilo, falou e nem pensou. E se tivesse pensado, passa por situações que sem dinheiro seria um problema, por vezes elas são sem dinheiro, que é o dinheiro, o que é um problema quando estamos focando o cérebro com a mesma cara, pelado, mal vestido, não sei o que, as questões, etc. E quando elas se tornam repetitivas a falhar, quando entre algumas pessoas, como está falando com a mulher hoje, ela falou assim, tem gente que é supersticiosa. Eu não sou, eu falei também não, mas o que é o sentido minucioso que repete e a quem atribui e alarmar atenção quando uma coisa se torna, vira superstição para quem entra, que é um pilar, um despilar de uma coisa, pô, acontece de novo, a quem justifique padrão aceitável, de senso comum a empacotar senso sistematizado sobre conforto da racionalidade coisificável, que é o paradoxo do laico sustentável, uniformizável. Esconda-se as quatro paredes, ninguém afeta a intimidade de ninguém. Vamos ao paradoxo da mão de obra barata, como da ação de graça, como do escravismo, e a quem racismo, e a quem justifique o resto pormenoricamente categorizado. Mas eu sou pedaço da aliciação, quem já faz isso, já alicia, já prostitui, já mata, já estupra, já não sei o que, mas indiretamente. Mas você sabe que não são mais inocentes, não é o velhinho, não é o novinho, então é uma brincadeira, né? O que virou a gravidade entre apontar, quando categorizar a democracia pela liberdade, o que fizeram um testemunho, e quando a dita é dura, em espaço literalmente aberto, quem dói ouvir e bem falar, e dizer que imperativos de força comum, não tocante a quem tocante, quando dizer que a arma é para proteger, o que fizeram com o corpo, porque é para matar. E parte do pressuposto que tem que ser estimulado a uma velocidade e não acreditar, mesmo que não mate, tem que agredir, porque entra em situações e aquilo vira uma rotina diária, né? Como eu coloco, o que viraram
roupagens das fantasias sexuais, das algemas, da putaria total. Aí naquele momento está trabalhando, no outro precisa relaxar. Mas aquela regra não condiz com o seu relaxamento. Né? O que é o máximo do vestido, do pelado, que virou categorizar a vocação como desvocação, a quem justifique religião de não religião, né? Entendimento espacial, temporalidade minuciosa, o que vira categorizar, né? Hibridismos ou variáveis sistêmicos, né? O que é uma potência perante um volume? Volume cego, ouvido, né? Sentido, prensado, pequeno, né? Enredado, elemento nobre, absurdamente nem percebido, né? A quem justifica olhar um pedaço, não conseguir enxergar o todo quando a gente colocar entre condições planetárias, entre condições espaciais, o que vira protecionismo inteligente sobre grandezas absurdamente cegas ou inacreditavelmente enxergativas, é quem vira proporcionalidade tal, independente de olhar e também olhando, como ter o olho na frente, aparentemente não ter o olho atrás, caso o olho de trás tivessem resolvido aqui em passivos e ativos. Então, questões quando a gente categorizar o que é um excêntrico, uma concêntrica, o que categorizar a forma, a técnica, a metodologia, de repente, em um dado momento, sustenta, o que são algumas sustentações, velocidade, frequencialidade, quem é datar, parcializar, dropar, truncar, tem uma coisa que vira uma faísca e não é um método. O que é um método? Ele é interalavancar, e como é olhado como um todo, uma técnica que é quem justifique a mostrologizar, metodologização sistêmica, causa e efeito de metodologização, que momento a porra rala ou não rala, justificar que implica em distribuição, em comparação, e dizer que não é o leite derramado. Quem justifica o paradoxo da economia, a quem ainda tá, mas efeito estufa, mentira, e a temperatura, para quem morre na destemperatura ou qualquer coisa assim, e não deixa de ser, né? Que é o milagre, que é o naturalizado surreto, ressurreto, em teoria de para trás, de repetitiva pelo erro, insurreto, sobre-reto, não necessariamente reto. Então, quer dizer, questões categóricas, quando você fala o que é a vitruvianização, a fibonacicização, o que são as protocolaridades corporais, caso mesmo bem fudessem, caso mesmo até entre mal trabalhar, inclusive entre mal trabalhar, toda jogatina, todo embaralhamento minucioso, a quem justifica velocidade da luz, velocidade não acidentável, aceleração, né, potência, hibridismo potencial sem volume, sem frequência, assim sem aceleração, sem força, sem matéria, o que viram campos energéticos e não energéticos, como você data a onipotência. O que é a desonipresença? O que é a onisciência? Inconsciência, consciência, essência, né? Aí as coisas que referencializam num datado momento, você coisificar, racionalizar, sair de você, parcializar, de você bitolar, desbitolar, alienar minuciosamente sentido, num sentido pequeno se perde do sentido, né, largo. O que é referencialidade? Que dataram largura filosófica, elitização filosófica, se tivesse que trabalhar, se tivesse não conversar fiado, se tivesse dando a bunda, se fosse bom, não conversava fiado da tamanha filosofia. A quem justifica proporcionalidade sociológica, em lugares, né? O que falaram? Aí Jesus nem falava, e para que falar? E falar resolveu, e não falar resolveu. Num dado momento, mas não atingiu a outro, e outros assim já foram apontados. Aí esse também ressuscitou, esse também profetizou. Tem umas coisas que se tornam, então, entre santos e ditos, né? Que acaba sendo, esse problema foi esse, os outros já fizeram, então quando esse fez, né? Tem umas questões que são, né? Que é quando você olha tudo isso, aparentemente dentro de uma casa, entre o morto e não morto, e já era, é grande, mas é pequeno, sobre algum correntismo, tudo fica parentes, não parentes, como essa coisa emulsifica literalmente algo, né? Entre
divinizado e humanizado, né? O que é divinizado? Criacionistado, de algum modo. O que vira humanizado entre pró? Originado em temporalidade corporal que sustente, buscar as origens ou mesmo subsistenciar a inteligência. Dinamizável, matematicível, pró-matematicível, re-matematicível, antidesmatematicível, né? Que são as minuciosidades quimiofisíveis, físico-quimio-sintetizantes, qualquer coisa. Aqui ainda está a abstratualidade matemática e não necessariamente. Quem justifica uma atoestaticidade exatificadora, o que vira? Repetir ou singularizar a simetria que variáveis se tornam híbridas entre uma constante homogênea e não necessariamente. Que justifique tempo ocorrido, tempo nunca perdido, tempo verbo gerundificado. Né? Então, apontar algumas questões, quando minuciosidade entre subatômica ou macroatômica, aqui em densidade, blá, 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 pressão, temperatura, quando vira repetir o quê? Não repetir mesmo essas categorizações entre resistência, potência, velocidade, aceleração, força, volume, frequência, né? O que é apontar presença e não presença é quem justifique. Percepção parcial, sensoriada, sobre condições literalmente complexas, temporais e não necessariamente, enquanto frequências sideralizantes, ressurressoríveis, abduzíveis, teletransportáveis, né? Transmutáveis, né? Causa e efeito de transmutalidade, em que momento a célula ganha conforto, materialidade sistematizada, tipo guerra de astrologia com astronomia, quem senso comum sistematizado e vira, mas e aí, aquele praticava ou nem sabia disso, e já era assim do corpo, e você recorta, intitula, bota num título, mas não sabe fazer ou não tem aquele corpo. Tem muito uma coisa entre guerra de narcisismo, corpolatria, né? Doadores não miseráveis, blá, blá, blá. Quando você bota algumas questões, quem são os instintos e a verdade dos instintos? Entre se saturarem entre mais pais e filhos, quem justifique isso, né? Alguma fachada, né? Caso sem dinheiro, dizem que todos pelados muito bem se resolve. Penso que não. Inclusive, quando perante fatores pornográficos, o que é, em algum momento, as pessoas estarem entre alguma naturalidade ou convidados a alguma comparação, e não necessariamente. O que vira em estar no outro, vai naquele. O que eu olhei esses dias? Quem falou o que sobre perceberem pessoas? O que é a jogatina da cama, que eles se convidam a estar entre desbravar, que eles terem prazer em cima do que não acreditam, não consideram porque não estão perto, ou porque já foram colocados ridicularizados, ou são pobres, ou são cambistas, ou não estão ali naquele momento, ou mesmo estão. Quando, né, compartilham muito esse grupismo, deixam de olhar um para os outros, dependem de outros estímulos, o que vira isso entre, né? E quais otários caem, quanto mais sexualizados e fingidos de famílias, pior coisa fica. E o que não é o praticante, que em algumas gravidades, imagine se fosse praticante, né? Tal do matar cachorro a grito, quando viram, queimarem etapas, começar de trás para frente, de frente para trás, de quatro quando bípede, as conveniências de qual momento, de fechar boleto, qualquer coisa assim, né? Uma merda do caralho. Amplitudes a quem justifica a observação angular e tocante é algo muito grave. É algo muito inaproveitável. Quando no outro dia você fica chocado. Que são débitos mentais e você perceber, você trabalha com isso? O que eu trabalho já não sei. Se você não trabalha na sua especificidade, ser muito especialista, mas olha as grandes obras, olha as extrações, olham coisas, né? Perante elementos nobres, né? Aquele só é levado em tal lugar por causa de uma pecinha. Olha, mandou buscar, tá chegando, vem carro específico, isso para a pessoa, porque ela só vem por causa daquela pecinha que veio de lá, você olha.
e tem fulano de pedofilia, e tem não sei o que, tem aquele não sei o que lá, não sei aonde. Aí você fala, o que é paradigma como paradoxo da pecinha, né? Então quer dizer, eu tô com sono, tive que tomar uma lata de sair, tive que comer um sanduíche enorme, gastei R$45. Ainda me senti na vontade, ainda deu, ainda tô fazendo tudo, ainda não tô querendo dormir, não queria amanhã fazer cabelo. Meu pé só falta cutucar os cantinhos, os dedões, eu consegui fazer. O alicate novo não dá pra cortar com o cortador, tem que ser com o alicate mesmo mais novinho. Pra cortar, não tão dura, mas né, ficou bem amolado. E a mão não fiz, empurrei no cuspe. O cabelo tá irritando, esse negócio de secar pro lado, essas pontas assim e tal, vai ter que de novo tirar um pouquinho do preto, manter o comprimento. Aquela coisa de fazer dieta de novo, o que vai dar agora, o que não vai dar. 20 horas trabalhando. Tomei shake de manhã de proteína, almocei um prato de comida. Na hora que eu saí já tava morrendo de fome. Um prato de comida, mais o quê? Aí eu comi um pouco de queijo picado, que eu botei na vasilhinha aqui, não ia dar tempo, que era pra comer com 2 miojos que ainda tava lá, que eu resolvi comprar. Uma garrafinha de suco de limão, que delícia, tem que comprar mais limão. Cheguei pensando em comer o resto do frango com cebola, que tava aqui. Quis tomar um açaí de novo, falei, preciso todo dia uns 3 desses, uns 3 litros por dia. Resolvi comer um sanduíche enorme, falei, é caro, eu fui calculando. Aquela pulsão de não querer mais gastar, precisei de repente de carne vermelha, um combo de coisas, botei maionese, botei um ketchup, botei mostarda, peguei uma Coca-Cola aqui, mãe tem que trazer. Acho que eu que trouxe uma zero, acho mais gostosa, tem hora, só repor amanhã, porque aqui não é zero, não vi pegar. Ou, né, a outra eu acho que aproveito quando eu pego a nota, alguém vai e joga ali e toma, mas pelo visto não paga. Essa coisa da cirurgia, do valor e de situações das onças, de onde essas onças estão saindo, mexeu com o tabuleiro e está sendo uma piada. As perguntas para dizer até onde as cifras vão, ou que eu sou otário, ou para dizer que não vai ficar, ou que é pouquinho, quase me rasgando no cu para ver onde mais me arranco, ou o que estaria no meu lugar. O negócio está, né, entre os bens mais próximos, assim, porque de certa forma, né, os que estavam bem me fudendo de perto mesmo, e o que são questões que a gente vai sabendo que estão em aberto para falar que eu não falei ainda, que estão correndo, estão sobre a análise, fraca, doida para passar uma toalha no corpo, deitar ali, desliga a televisão, esquece um pouco, desliga, não deixa abaixo, esperar o pessoal chegar. Você já chegou todo mundo? 4, 5, 6, levou a chave, 106, 203, levou a chave, 201, 202, 203, 206, que sono, Deus, tá tão bom. Pagar de novo? Não? 206, tá vindo. 207, 208. Aí, né? Olhando aquilo todo dia que se repete, que se torna uma complexidade de repetir, ainda que você automatize quem são as pessoas e vê com clarividência as coisas, né? O que é um jogo material que não é um jogo, mas que lhe dá probabilidade de você não acidentar, pensar antes o que é essa liberdade absurdamente tolerante que é datado ao humano, constantemente um convite não pecadista, aparentemente pecadista, de você poder ir e vir e repetir e não repetir, poder bem pensar, mal pensar, o porquê que reage, né? O protecionismo milagreiro é muito grande, deve ser um erro, né? É muito repetitivamente perdoado até atingir questões literalmente graves de extinção em massa. A quem justifique massa, né? Definição da massa, desmaciçação da massa, remaciçação da massa, essas coisas todas quando a gente categoriza, que vira justificar o espaço, o tempo, né?
esse enredamento etiquetado, quem justifica dizer que tudo é ou não é, e teoria de simulação, de ilusão, né? Mas faz o que eu digo, mas não faz o que eu não falo. Tem-se, né? O que virou a parafernália etiquetada de departamento quando você colocar, né? Colocando as questões entre o isotônico e o aeróbio e o anaeróbio, inclusive, né? O que virou dimensivizar, atalho dimensivizar as proporções entre vertico-horizontalidades, lateralidades, você observar as dobraduras, a construção de um modelo que corre, que pode ser mudado, imortalizado, desimortalizado, vantagem nascer e morrer em você, ainda que entre arrastos, né? Tem-se essa questão, o que vira perceber a grandeza e o protecionismo absurdamente sistêmico, além de qualquer capacidade computável, né? Os infinitivos de infinitos infinitivos, né? Redundância por desredundância, meso-redundanciável, né? Situações tais quando a gente categorizar as possibilidades do corpo humano e o fracasso em tempos de probabilidades máximas. Dizer que é uma etiqueta é uma estratégia de proteção limitada. Quando você se satura, você joga para você, ou cansado de falar o que a quem vira cegueira, quem vira copiar. E quando isso vira, né, o que mesmo não é para ser roubado, e o que grandes fardos, né, muitas variáveis, o que vira estar entre ser constante e desconstante, de dizer que entre erro e acerto é quem justifique autoinclusão, desexclusão, né? Então, questões tais quando a laboratoriedade as burrices e as inteligências, quando paredes te convidam a pendurar e não necessariamente. Mas o que é a imersão frequencial da instrumentalidade entre o corpo, quando o peso corporal, instrumentos e máquinas, e a questão entre aparentemente sobrar, né? Veio da altura, sobe da altura, quem justifica peças de trabalho até onde dá para sacudir o corpo convida a arrastar, quando enredar, ergometrização entre a caminhada, já dava bunda, já andava, já não sei o que, aí se entre caminhada e não caminhada, o que vira empacotar? Entre os trânsitos e circuitagens que justifica inteligência ou entre intervalo de transição ativa baixo, né? Quem justifique repouso, descanso, né? Quando essas coisas entre máquinas ou máquinas picotadas entre uma reversa corporal, o que diz que a prensa ali é o limite a osso, ainda que assim o assado, sobre encostar, algumas pontas tais delimitam a vertico-horizontalidade, mas algumas coisas, o que é você vender almoço para comprar a janta, dizer que é um machuca corrigindo, entre machucar e dando vantagens, sustentabilidades aceitáveis, hipertrofias, não necessariamente só entre músculos, quando a categorização implica em você dizer o que de fato, né? Mas o campo sináptico não tem resposta, não tem regeneração, não tem não sei o que, quando, né? O que são pulsões tais? Estados teletransportáveis, ressurreições quando teletransportáveis e não necessariamente. O que vira esta atofatificação, literalmente sobregerundificante afim, né? Vou ter que fazer o número 2 de novo. Até que ponto acharam que fé é multiplicar fezes? Mas eu acabei de multiplicar, eu acho que eu vou ali. Então, questões quando você olha em recategorizar, né? Tempo e destempo, aqui em repetições, sobreposições seriais, em que minuciosidade usa o relógio, não usa relógio, sobre algum momento a burrice, a inteligência do outro, que virou domínio público, entre uma faixa padrão, a quem justifique sobre repetição de sair do um de novo, quem justifique resistência do um, não resistência do um, entre o que são altas e baixas repetições, e a minuciosidade de dizer que cada pedaço, quem justifique protocolarizar sobreposição, e questionar o que são as sobreposições dos feitos aparentemente naturalizados entre estáticas nem tão pensadas ou não estimuladas para se inserem em tamanha repetição de ressustentabilidade sustentável, literalmente sobre o recurso. O que virou trabalho não inteligente, não necessariamente o trabalho inteligente de que é apontado só faz o burro, o alienado, né? O padrão do brasileiro é lavar a bunda na beira da praia,
com cachaça, com pagode, com futebol, com muita conversa fiada, muito culturismo de moda que mantenha destempo e putaria, criminalidade, jogatina, bebida, droga. Tem esse negócio de enxugar por onde começa. Tadinho, se machucou porque ele estava executando a necessidade básica. Também é pedófilo, e também é branquinho, e também é pretinho, e também é alemão, também é o que? Russo, chinês, europeu, americano. E aí no meio do caminho, o que faz o diferencial de quem fica na aba e não fica? Dizer que é bom o paradoxo do crime organizado, né? Ou não paradoxo? O que vira premeditação, né? A conveniência do planejamento ser percebida e apontar sobre periodização descabida como premeditação, né? Quem é a conveniência? Deixa fazer, naquele momento vai todo mundo, avalia mapa a genealógica, quem justifique não ter a própria e ter que estar, né, preparado para matar, para não morrer entre o medo da arma corporal, a quem justifica a inteligência e determinadas armas que não mais cabem, né? Em um dado momento alguém ganha a máxima, sem poder, por situações, e você, se votar é problema, não votar é problema. A questão está sobre instrumentalidade e frequencialidade, que se faz muito grave, né? E utilizam sempre o recurso sexual para ganharem méritos, jogando o outro no buraco. Se não for, se destituir, botar no cu daqui, ele vai se tornar igual. Aí neutraliza a condição do poder e do domínio por bens, por armas, destituir o que compreendem de alguma forma que a perpetualidade é algo muito inteligente, inclusive, quase que sempre, né, inatingível, mesmo não roubável, ainda que a teoria do arrastar, né, virou empacotar um descabimento, né, produções completamente mais descabidas perante o modelo padrão, que é um modelo padrão aceitável, né. Dizer que são 15, quando os recessivos são dominantes, o que virou porque sim e por que não. Melhor, por que não e por que sim, né? Então, muitas coisas, entre várias coisas, entre coisas que se abrem leques aparentemente bitoladas, entre os inteligentes que convidam a ser inteligentes, que perderam tempo com inteligência. Quando a coisa malha fina e organizada, você ressustentabilizar verbo geranticidade empacotada. Fazer um pouco de tudo, o que realmente é o tudo suficiente. O que vira fica extinto, ou mesmo nunca aceito. Quando o universo, o corpo não percebido, e a essa altura, né? Aonde vira a corrupção da desincorrupção, a fiançabilidade da revogabilidade, laica, larga, com fio sem fio, né? Perpetualidade é quem dizer praticante não praticante, justificar, né? Tá comendo pai, tá comendo filho, seu pai, filho, Espírito Santo. Para quem justifica, o outro dizer tá comendo mãe, tá comendo filho. Ou dizer que isso já são alguns critérios, se a filha não aguenta, a mãe aguenta, ou qualquer coisa que o pessoal fala. Entre coisas colocadas na internet, em travessias, ou travessias diárias, ou nem travessias, né? Coitadinhos que você acha que não são capazes de novo perante o sexo, eles são coisas assim, inacreditáveis, né? Novinhos de tudo, tem uma pressão em comer, inclusive o rabo dos outros, com coisas assim. Você fala, se trabalhasse, onde aprendeu isso? Imagina o pai e a mãe. A gente vê questões quando olhar, abrir um site de pornografia, a quantidade de menores que são capazes de fazer e como aguentam qualquer coisa, né? Então, o que é? Ajudar um coitadinho e botar dentro da sua casa, que caso tivesse, teria feito, e quem está do seu lado até em que momento. É conveniente o sair mais etiquetado de mais juvenil, menos desgastado, que continue mais ativo, não sobrecarregado por muito pensar, ou mesmo muito fazer, porque muito pensa. Tem essa teoria que instintos e libidos, né, estarem entre os mais facilitados ou aparentemente mais baratos, que virou apontar um comércio caro que a capa corporal implica em
justificar e o câmbio das coisas estão muito, o que é corrigir, não corrigir, o que virou gradiente genético, mesmo por curiosidade, a quem justifica a linearidade evolutiva, né? O que frequencializaram como educação e o que mesmo vira pauta restrita sobre criacionismo humanizado, sobre elementaridade criacionistas e todas as fronteiras infinitivas que impõem mais alturas para menos profundidades. E não necessariamente. Ah, mas se tivesse, vão pensar. Mas para quê? Pendurar mais uma bolsa no ombro? Né? Ir para mais uma festa, não ir para mais uma festa, né? Essas questões que são até interessantes, né? Estarem a sobreviver algum arrasto quando parece que algum platô já atingiu ou alguma plenitude já se cumpriu e, de fato, impondo inteligências e precisa perguntar quem é que manda. Porque quem é que manda ao pé da palavra quando as coisas conduzem a dizer que elas já acontecem, ou mesmo que elas chicoteiam te jogar na frente, nesse momento, ainda que você esteja, nem vai sentir, ou vai estar uma morta revivendo. Tem-se questões que impulsionam o que é o cabresto da criação, ou assim fica impostado, se gostar da inteligência, ou se entender a inteligência, a quem vira justificar, né? Minuciosidade padronizante, que se faça literalmente, que se continue corrente, independente de fios e de energéticas apontadas duvidosas, né? Arrancar o éter da eternidade, arrancar a eternidade do éter, né? Do éter, etial, né? Há quem monstruosidade justifica aqui e não necessariamente daqui, enquanto deficiências como somos normais, né? E a festa dos fingidos normais categorizarem anormais e para que nunca deixe de ser, como o que é resolver problemas de governo, caso religião, e se isso for falado não vai precisar, né? Onde a imbecilidade de dizer que todas as coisas que estão não tem que otimizar um trabalho extenso, já que querem estar fudendo todo mundo junto ou não terem buracos sustentáveis e nem pregas.
vocês. And I